E aí, pessoal? Beleza? Aqui é o Fatos em 10. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto sério, um assunto que mexe com a vida de milhões de brasileiros todos os dias. Você já se perguntou quais são as cidades mais perigosas do Brasil? Não aquelas que você ouve falar no jornal de vez em quando, mas as que, estatisticamente, lideram os rankings de violência? Pois é exatamente essa jornada que vamos fazer hoje. Uma viagem reveladora pelas 10 cidades brasileiras, com os maiores índices de violência, baseada nos dados mais recentes de homicídios por 100 mil habitantes, a métrica oficial para medir essa triste realidade. E eu já vou avisando, os números são assustadores. A realidade que eles representam é ainda mais. E alguns dos nomes que vão aparecer nessa lista podem te surpreender, talvez até cidades que você conhece ou já visitou. Mas este vídeo não é só sobre apresentar um ranking, uma lista fria de nomes e números. A gente vai muito além. Vamos tentar entender o que está por trás dessas estatísticas. Quais são as causas? Quais os impactos na vida das pessoas que moram lá? O que está sendo feito, ou o que está deixando de ser feito, para mudar esse cenário de medo e insegurança? É uma análise complexa, que envolve fatores sociais, econômicos e políticos. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final. A nossa jornada vai passar por diferentes regiões do país, mostrando realidades distintas, mas conectadas por um fio de violência. E eu garanto, a cidade que ocupa o primeiro lugar vai te chocar. Ela revela uma crise profunda que precisa ser discutida. Então, prepara aí, porque a conversa hoje é séria e necessária. Vamos nessa. Abrindo nossa lista, na 10ª posição, temos uma capital que muita gente não esperaria ver aqui. Teresina, no Piauí. Conhecida pelo calor intenso e por ser a única capital do Nordeste que não fica no litoral, Teresina vem enfrentando uma escalada assustadora da violência nos últimos anos. O que antes era uma cidade relativamente tranquila, viu seus índices de criminalidade explodirem, e a principal causa tem nome e sobrenome: a guerra entre facções criminosas. Grupos que antes atuavam de forma mais isolada, agora disputam territórios a céu aberto, bairro por bairro, numa luta sangrenta pelo controle do tráfico de drogas. Essa guerra urbana transformou a periferia da cidade em um verdadeiro campo de batalha, onde jovens são as maiores vítimas, seja como alvos ou como mão de obra para o crime. O mais chocante é o contraste. Teresina é uma cidade que cresce economicamente, um polo de saúde e educação na região. Mas esse progresso parece não chegar para todos. A falta de políticas públicas eficazes de segurança e, principalmente, de inclusão social para a juventude, cria um vácuo que é rapidamente preenchido pelo crime organizado. É a triste imagem de uma capital que se desenvolve por um lado, mas sangra pelo outro. Em 9º lugar, outra capital nordestina, conhecida por suas praias deslumbrantes e qualidade de vida, João Pessoa, na Paraíba. Mas por trás do cartão postal, existe uma realidade bem mais sombria. Assim como em Teresina, a influência de facções criminosas de alcance nacional e local redesenhou o mapa do crime na cidade. A disputa por pontos de venda de drogas e o controle de comunidades inteiras geram uma violência endêmica, que não se restringe mais apenas às áreas periféricas, mas que avança e assusta moradores de todas as classes sociais. Os crimes mais comuns, como roubos e assaltos, muitas vezes são cometidos para financiar essa engrenagem do tráfico. Mas são os homicídios, frequentemente execuções brutais, que mais chocam a população. O impacto sobre os jovens é devastador. Muitos são seduzidos por uma falsa promessa de poder e dinheiro fácil, entrando para as facções e encontrando um fim trágico e prematuro. Para quem fica, o sentimento que domina é o medo. Medo de sair à noite, medo de deixar os filhos brincarem na rua. Um medo que contrasta violentamente com a beleza natural da cidade e que mancha a imagem de Jampa.
Deixamos as capitais por um momento e vamos para a região metropolitana de Recife, em Pernambuco. Em 8º lugar está Cabo de Santo Agostinho. Famosa por suas praias paradisíacas como Calhetas e Gaibu, a cidade vive um paradoxo cruel. Ao mesmo tempo em que atrai turistas, ela expulsa seus próprios moradores de suas ruas. O crescimento desordenado, impulsionado pelo complexo industrial e portuário de Suape, atraiu milhares de pessoas em busca de oportunidades, mas a infraestrutura da cidade não acompanhou esse crescimento. Essa expansão sem planejamento resultou na criação de bolsões de pobreza, onde a ausência do Estado é quase total. E onde o Estado não chega, o crime organizado se instala. Em muitas comunidades, são os criminosos que ditam as regras. Relatos de toques de recolher impostos por traficantes são comuns, obrigando comerciantes a fecharem as portas e moradores a se trancarem em casa. É a lei do silêncio e do medo. O abismo social é visível. De um lado, resorts e praias para turistas. Do outro, comunidades inteiras reféns da violência, vivendo em um paraíso sitiado pelo crime. Agora, a gente desembarca na Bahia, na região metropolitana de Salvador, para falar da 7ª cidade da nossa lista Simões Filho. Um importante polo industrial, a cidade carrega o fardo de ser uma das mais violentas do estado e do país. A principal força motriz dessa violência é, mais uma vez, o tráfico de drogas e a atuação implacável de facções que disputam cada centímetro do território. A localização estratégica da cidade, com acesso a rodovias importantes, acaba tornando Simões Filho um corredor logístico para o crime. Essa guerra, olha, não faz prisioneiros. Os jovens, mais uma vez, estão na linha de frente, sendo recrutados cada vez mais cedo para uma vida de criminalidade que quase sempre termina da mesma forma, na prisão ou no cemitério. O medo entre os moradores é palpável. As pessoas evitam falar sobre o assunto, temendo represálias. O sentimento de abandono pelo poder público é geral. A sensação é de que a cidade foi entregue à própria sorte, onde a lei que vale é a do mais forte, ou melhor, a do mais armado. Simões Filho se tornou, infelizmente, um sinônimo de medo para quem vive ali. Continuamos na Bahia e chegamos à 6ª posição com Feira de Santana. Conhecida como Princesa do Sertão, a 2ª maior cidade do estado é um gigantesco entroncamento rodoviário, o que a torna um ponto nevrálgico tanto para o comércio quanto, infelizmente, para o crime. A desigualdade social é um abismo em Feira. De um lado, um centro comercial pulsante e bairros de classe média alta. Do outro, uma vasta periferia com carências de todo tipo. É nesse cenário que as disputas de gangues e facções fervem. A facilidade logística para a chegada e escoamento de drogas e armas alimenta uma guerra sem fim. Bairros inteiros se tornam territórios conflagrados, onde tiroteios podem acontecer a qualquer hora do dia. A vida dos moradores é praticamente um jogo de roleta russa. Mas olha, em meio a esse caos, também existe resiliência. Projetos sociais, líderes comunitários e igrejas tentam oferecer alternativas aos jovens, criando uma batalha diária entre a esperança e o medo. Feira de Santana vive hoje sob essa tensão, uma princesa cujo reino está constantemente ameaçado pela violência. Entrando no nosso top 5, chegamos a Maceió, Alagoas. A capital alagoana, famosa por suas praias de águas cristalinas que lhe renderam o apelido de Caribe brasileiro, carrega um longo e triste histórico de violência. Por anos, Maceió figurou no topo de rankings como este, e embora tenha havido alguma melhora, a situação ainda é extremamente crítica. A desigualdade social é brutal e visível. A poucos quarteirões da suntuosa orla da Ponta Verde e da Pajuçara, existem favelas e grotas marcadas pela pobreza extrema e pela ausência do Estado.
É nessas áreas que o desemprego e a falta de oportunidades criam um terreno fértil para a atuação de grupos criminosos. O tráfico de drogas domina essas comunidades, impondo suas próprias leis e ceifando vidas, principalmente de jovens negros e pobres. O contraste é doloroso. Enquanto turistas desfrutam de um paraíso tropical, milhares de maceioenses vivem uma rotina de medo e incerteza, isolados em suas próprias comunidades. A violência em Maceió é um retrato da face mais cruel da desigualdade brasileira, uma face que o cartão postal tenta, a todo custo, esconder. Na quarta posição, mais uma capital nordestina conhecida por suas belezas naturais: Natal, no Rio Grande do Norte. A Cidade do Sol vive há anos sob a sombra de uma guerra de facções que aterroriza a população e desafia o Estado. A disputa entre grupos criminosos rivais, pelo controle dos presídios e das ruas, escalou para níveis de violência extrema, resultando em massacres dentro e fora das penitenciárias. A cidade já foi palco de ataques coordenados, com ônibus incendiados e prédios públicos alvejados, espalhando pânico e paralisando a rotina. Essa violência endêmica afeta diretamente o turismo, que é, aliás, um dos principais motores da economia local. Notícias sobre a insegurança afastam visitantes e mancham a imagem da cidade no cenário nacional e internacional. Para os moradores, a situação é ainda pior. A rotina é de apreensão constante. Bairros inteiros são dominados por facções. E a população vive espremida entre a violência dos criminosos e, por vezes, a truculência da resposta policial. Viver em Natal, para muitos, se tornou um exercício diário de sobrevivência em meio a um conflito que parece não ter fim. Abrindo o nosso pódio da infâmia, na terceira posição, está Fortaleza, a capital do Ceará. Conhecida como Terra da Luz, por ter sido a primeira província a abolir a escravidão no Brasil, Fortaleza hoje vive dias de escuridão, imersa em uma das mais violentas guerras de facções do país. Grupos criminosos com atuação nacional e internacional transformaram a cidade e sua região metropolitana em um tabuleiro estratégico para o tráfico internacional de drogas, usando o Porto do Pecém como porta de saída para a Europa. Essa disputa pelo controle das rotas e dos territórios é feita com sangue e fogo. Chacinas com dezenas de mortos se tornaram uma realidade assustadora, e o poder paralelo impõe suas regras em vastas áreas da cidade, onde a presença da polícia é mínima ou inexistente. A economia local sofre, o turismo é impactado, e a imagem da cidade, que cedia grandes eventos e possui uma orla vibrante, é corroída pela violência. A guerra em Fortaleza é um exemplo claro de como o crime organizado transnacional pode se infiltrar e desestabilizar uma das maiores metrópoles do Brasil. A nossa medalha de prata vai para uma cidade que foge completamente do padrão que vimos até aqui. Na segunda posição, no coração da floresta amazônica, está Altamira, no Pará. A violência aqui tem outras raízes, muito ligadas à história recente da região. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte provocou um inchaço populacional descontrolado, atraindo milhares de trabalhadores e, com eles, uma série de problemas sociais e ambientais que explodiram em forma de criminalidade. A violência em Altamira está diretamente ligada ao garimpo ilegal, ao desmatamento, aos conflitos por terra e à pistolagem. É uma violência crua, de fronteira. O sistema penitenciário da cidade entrou em colapso, sendo palco de um dos massacres mais brutais da história do país, reflexo da guerra entre facções que também chegou à Amazônia. A ausência do Estado em uma área tão vasta e complexa cria um ambiente de terra sem lei, onde a vida humana parece ter pouco valor. Altamira é o retrato trágico dos impactos socioambientais de grandes projetos sem o devido planejamento e cuidado com a população local. E chegamos ao topo da nossa lista.
a cidade com a maior taxa de homicídios do Brasil, a número 1 no ranking da violência, é Mossoró, no Rio Grande do Norte. Pode ser chocante para muitos que não seja uma grande capital, mas a realidade de Mossoró é assustadora. A cidade vive uma verdadeira epidemia de homicídios, com uma taxa que supera a de muitos países em guerra. Confrontos armados entre facções rivais acontecem em plena luz do dia, transformando bairros inteiros em zonas de guerra. A presença de uma penitenciária federal de segurança máxima, para onde são levados líderes de facções de todo o país, paradoxalmente, parece ter agravado a situação, tornando a cidade um ponto estratégico e simbólico para o crime organizado. O clima de insegurança é total. Moradores vivem com medo, e a economia local, especialmente o pequeno comércio, sofre com a violência e a extorsão. Liderar este ranking é um título que nenhuma cidade gostaria de ter. Mossoró é o epicentro de uma crise de segurança pública que expõe as feridas abertas do Brasil. Chegamos ao fim da nossa jornada, e eu sei que os dados são pesados. A realidade é dura. Ver cidades como Mossoró, Altamira e Fortaleza nesses postos é um soco no estômago. O objetivo aqui não foi criar pânico ou estigmatizar esses lugares, que são lares de milhões de pessoas honestas e trabalhadoras que sonham com a paz. O objetivo foi jogar luz sobre um problema gravíssimo que o Brasil precisa enfrentar de frente, com inteligência, investimento e, acima de tudo, políticas sociais que ataquem as causas da violência e não apenas suas consequências. Se esse vídeo te fez refletir, se você acha que essa discussão é importante, eu peço que você ajude nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Se inscreva aqui no canal Fatos em 10 para não perder nossos próximos conteúdos e, claro, ative o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. O seu apoio é fundamental para que a gente continue produzindo essas análises aprofundadas. E pode esperar, porque para contrabalancear, nosso próximo grande dossiê será sobre o outro lado da moeda, as cidades mais seguras do Brasil. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. A realidade é complexa e entendê-la é o primeiro passo para transformá-la. Não podemos fechar os olhos para o que acontece em nosso próprio país. Por isso, a mensagem final que eu deixo é: fique atento, se cuide e não se esqueça. Informação é a melhor forma de proteção. Um abraço e até a próxima.